Né. Como a gente já vinha conversando anteriormente, principalmente naquela aula de apresentação da disciplina, nós temos a orientação, né, de apresentar esse assunto, mas de fato, contabilidade é um mundo, e a contabilidade rural, a contabilidade do agronegócio é um universo, né. Então basicamente, é é pouco tempo que a gente tem, né, com uma 2 aulas para poder abranger a totalidade desse assunto, né. Então, de fato, a ideia aqui não é que vocês compreendam de fato todo o funcionamento dessa área de conhecimento, mas apenas tenham uma noção do que ela estuda e como que se aplica o conhecimento dela no nosso setor, tá. Então, assim, a ideia é que essa seja apenas uma aula, mas se não tiver compreensível para vocês, vocês me avisam, que aí a gente divide em 2 ou até em 3 se for necessário, tá. Mas eu tentei resumir o máximo possível para que a gente consiga ter essa visão geral que precisamos ter para pelo menos não deixar esse conteúdo de lado como vinha acontecendo, em outros anos, né, onde infelizmente a gente tem que distribuir os assuntos e aí acaba tendo que priorizar, não exatamente os mais relevantes, mas os que estão, no plano da disciplina como mais prioritários, né. Então nesse sentido, essa é a nossa aula número 10, noções de contabilidade, e a gente inicia justamente com o conceito de contabilidade, né. A contabilidade é uma ciência que tem por finalidade registrar e controlar todos os fatos administrativos das empresas em geral, bem como demonstrar as variações qualitativas e quantitativas ocorridas em seu patrimônio, sob o ponto de vista econômico e financeiro, né. Em outras palavras, a principal preocupação da contabilidade vai ser registrar os eventos econômicos que acontecem em uma empresa. Então, toda vez que é necessário se tomar uma decisão que vai acarretar em uma compra ou em uma venda, né, ou que vai ou que teremos a saída ou a entrada de dinheiro, seja ele como for, físico ou digital, isso vai ser registrado para que a gente tenha informações de tudo o que aconteceu no que diz respeito a essa área, que é a financeira da empresa, né. Então é assim que a gente consegue, ano a ano, entender se uma empresa ela está funcionando bem, se a saúde financeira, digamos assim, dela é boa, né, se ela consegue pagar suas contas em dias, se ela consegue ter boas margens de lucros, se tem algum problema, como por exemplo o fato dela não conseguir pagar os funcionários em dias, a gente pode, ao analisar esses registros, entender o que está acontecendo, né. Às vezes nós temos problemas mercadológicos, que são vendas que não se concretizam e parte da produção fica em estoque mais tempo do que deveria. Às vezes nós temos problemas de gestão, onde a compra de insumos, por exemplo, é bem maior ou menor do que seria necessário para manter a empresa funcionando e por aí vai, né. Então, os registros contábeis, eles são fundamentais para entender, qual o status de uma empresa no cenário da economia, né. Se ela é uma empresa em que vale a pena a gente investir, se é uma empresa que pode ser considerada como de participação ativa no desenvolvimento da economia de uma cidade, de um estado, de um país, né, entre outros fatores. E como é que funciona a contabilidade de uma empresa, né? A gente vai começar aqui a abranger diversos conceitos, tá? É bom lembrar aqui novamente que eu não estou conseguindo visualizar o chat durante a apresentação, então qualquer ponto que não ficar claro, por favor, avisem, certo? No microfone,
para que a gente possa reforçar, tá? São conceitos que não são tão complexos, mas é fácil a gente se perder no entendimento de cada um deles. Então, o primeiro conceito que a gente vai analisar aqui para poder entender o funcionamento de uma contabilidade empresarial é o chamado método das partidas dobradas. Esse método ele foi criado por Luca Pacioli, que foi um frade franciscano e também um célebre matemático italiano, né? E ele criou esse método em uma publicação, né, em um livro, em 1494. Né? Então, vocês veem que já faz bastante tempo, né, que surgiu essa metodologia, mas foi aos poucos, né, com o surgimento da contabilidade como área de estudo, tanto dentro da academia como aplicação nas empresas, que ela foi aperfeiçoada. Do que trata o método das partidas dobradas? Ele consiste em registrar duplamente os eventos econômicos em termos de fontes e destinação dos recursos. Ou seja, eu acabei de falar que a contabilidade estuda todos os eventos econômicos que acontecem, né? E para isso ela registra esses eventos. Então, conforme está aqui exposto, esses eventos eles são registrados não apenas uma, mas duas vezes, duplamente, né? Já fazendo referência ao próprio nome do método, partida dobrada, né? Dupla. E isso em termos de fontes e destinação de recursos, ou seja, de onde foi que saiu ou entrou o dinheiro e para onde que ele foi. Outra característica desse método é que não há redundância, uma vez que cada registro diz respeito a um aspecto diferente do evento econômico, ligado às suas fontes e aplicações dos recursos. Ou seja, através dessa metodologia, basicamente, com um bom controle, obviamente, fica praticamente impossível que eu cometa o erro de fazer um lançamento de um registro de um evento duas vezes. Por exemplo, fiz uma compra de aquisição de insumos, e aí por algum erro eu registrei novamente. O registro, ele já nos impede de fazer com que essa duplicação do registro acontecesse novamente. Porque como o registro já é dobrado, isso me impede de fazer o erro da aplicação dele novamente, porque eu teria que fazer o erro duas vezes, né? Então, basicamente, isso fica difícil da gente visualizar que uma pessoa consiga cometer esse erro, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é digitalizado, tudo é através de programas de computador. Então, qualquer informação que eu colocasse de forma errada, eu já receberia, por exemplo, uma notificação, alguma informação ali que me ajudaria a ver que houve um erro de lançamento, né? Então, ele é muito eficiente para poder registrar os eventos e também para evitar que aconteça erros de lançamentos. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Tá sim, Washington. Para poder ilustrar melhor esse método, né, vamos ver de uma forma simbólica aqui como é que seria, né, o método das partidas dobradas. Aqui nós temos o que a gente chama de razonete, né, ou contas T, por causa que lembra um T, como vocês podem observar aqui. Essas contas T, elas vão existir para cada um dos eventos econômicos que existe em uma empresa. E para cada um dos eventos econômicos, eu tenho, conforme foi aplicado historicamente, os registros em débito no lado esquerdo e em crédito no lado direito, né? Ou seja, suponhamos que essa conta aqui é o caixa da minha empresa, tá? Se a gente estivesse, por exemplo, numa folha fazendo o exercício, a gente teria o razonete aqui e aqui em cima estaria o nome da conta, que no caso vamos supor que seria o caixa da empresa, né? Suponhamos que eu tenho um caixa aí de R$ 200 mil
e aí eu decido gastar 10 mil reais para poder comprar insumos de produção. Então, o que iria acontecer? Eu tenho 200 mil reais aqui na minha conta de crédito. Aqui no lado da conta de débito, eu iria registrar menos 10 mil reais. Estão entendendo? Sim, estamos. Então, quanto é que seria o total agora da minha conta? Quanto seria descontado no débito? Isso, eu tinha 200 mil reais de lançamento a crédito. E aí eu tirei 10 mil reais para poder comprar insumos. Qual ficou o total da minha conta de caixa? 190 mil, não? Exatamente. Todo mundo compreendeu essa noção bem básica? R$ 190 mil ficou, então, como saldo da minha conta. E aí, obviamente, os lançamentos, né, de novos eventos econômicos não parariam, porque eu precisaria pagar funcionários, eu precisaria comprar mais insumos, eu precisaria pagar contas como despesas com energia, com luz, com aquisição de algum produto que serviria como investimento para a minha empresa. Então, toda vez que houvesse um pagamento, um custo, uma despesa, eu vou ter o lançamento lá no débito, né? Só que toda vez que há um evento econômico, cada evento desse ele vai ter também um razonete. Ou seja, cada conta tem um razonete. Então, se eu utilizei 10 mil reais para comprar insumos de produção, na minha conta caixa da empresa, eu fiz o desconto no débito. E lá na minha conta insumos de produção, eu vou lançar esses 10 mil reais a crédito. Por quê? Porque esses insumos eles vão ser transformados em outros produtos que vão me dar uma receita, né? Ou seja, na minha conta caixa, o registro de 10 mil reais que saiu para comprar insumos de produção foi lançado a débito, aqui à esquerda. E lá na conta insumos de produção, esses 10 mil reais vão ser lançados a crédito, do lado direito. Por isso que a gente chama de partidas dobradas, porque todo lançamento a crédito deriva um débito. Estão compreendendo? Sim. Ficou claro realmente, pessoal? Ficou assim. Então, assim, sucessivamente, né? Pagamento de funcionários, né? Eu vou tirar, por exemplo, 15 mil reais da minha conta caixa para pagar os funcionários. Na minha conta caixa, esses 15 mil reais vão ser lançados a débito, porque é dinheiro que está saindo do caixa da empresa. Mas na conta pagamento de funcionários, ele vai ser lançado a crédito. E assim sucessivamente. Cada conta, pagamento de energia, pagamento de internet, compra de insumos de produção, cada conta eu tenho um razonete, com o lado do débito e com o lado do crédito. E à medida que vai acontecendo cada evento econômico, eu vou alimentando. Sempre com essa lógica. O lançamento foi a crédito, eu lanço um débito. O lançamento foi a débito, eu lanço um crédito. Todo mundo entendeu? Esperar aqui o pessoal colocar no chat, Washington. Tudo bem. Estão confirmando que entenderam. Que ótimo. Então, assim, o ideal, né, era justamente que a gente fizesse exercícios, né? A gente teria, por exemplo, pegaríamos uma empresa fictícia e aí colocaríamos o caixa da empresa, por exemplo, de 500 mil reais e iríamos colocando os eventos, né?
a venda dos produtos, a aquisição de insumos, a compra de um veículo, e aí vocês teriam os razonetes e iriam fazendo os lançamentos, né? O ideal é que a gente pudesse fazer isso. Só que da forma como eu expliquei, é muito genérico, muito simples, né? Obviamente que vai ter, eu não diria as pegadinhas, mas as particularidades, assim como um cálculo matemático, né? Que quanto mais você faz, mais você vai entendendo algumas particularidades que muitas vezes a gente erra por algumas situações bobas, né? Então, o ideal é que a gente pudesse fazer exercícios, mas mesmo se a gente tivesse no sistema de aula presencial, né, como esse é um assunto complementar, nós não teríamos tempo para poder estudar a elaboração desses exercícios a fundo, né? Eu acredito que o ideal mesmo, né, é que a gente tivesse uma disciplina de contabilidade para poder se aprofundar. Mas como ainda nós não temos, quem sabe no futuro, né, como nós já tivemos diversas alterações na grade curricular, quem sabe a gente tenha, e aí a gente teria essa possibilidade, né, os próximos alunos, de poder praticar. Mas o importante é entender essa lógica, né, que no que diz respeito aos registros econômicos que acontecem na empresa, todo lançamento a crédito vai derivar um débito e vice-versa, né? Depois que é feito todos esses registros, pessoal, a gente vai pegar todas as contas e os resultados que a gente teve de todos os lançamentos a crédito e a débito para poder elaborar um outro documento, que é o que a gente chama de balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele serve como se fosse um resumo, né, do que a gente fez nos razonetes, nas contas em separado, né? Ele organiza tudo isso. É como se a gente tivesse, por exemplo, uma série de documentos de papéis e organizasse as informações que estão lá numa planilha, para ficar melhor de entender. Então, o balanço patrimonial é um relatório contábil gerado após o registro de todas as movimentações financeiras de uma empresa em determinado período, né? Essa demonstração informa toda a situação patrimonial, ou seja, os bens, direitos e obrigações de uma empresa. Além disso, é possível identificar todos os investimentos e suas fontes de recursos. Talvez esse último ponto aqui tenha deixado vocês um pouco mais embaralhados na compreensão. Mas o que ele quer dizer, em outras palavras, é que esse documento deixa bem claro os eventos que ocorreram, e eu posso identificar aqui, por exemplo, as particularidades de um determinado evento. Por exemplo, quando eu faço a venda de uma determinada mercadoria, né? A venda da mercadoria nem sempre ela acontece à vista e o dinheiro vem imediatamente para a empresa. Às vezes esse pagamento pode ser a prazo, né? Então isso é o que a gente chama, por exemplo, como está aqui, de direito. Eu posso chamar de bens aquilo que a empresa tem dentro dela que a possibilita ganhar mais dinheiro, como os insumos de produção, os veículos que ela tem, os maquinários. Os direitos é o que ela tem a receber, né? Que normalmente são as contas que vão ser pagas pelas pessoas que fizeram compras a prazo nela, né? Então, se eu vendi, por exemplo, 20 mil reais e vou receber em duas parcelas nos 2 meses seguintes, então, em um determinado mês, eu vou registrar que tenho como direito 10 mil reais. E no mês seguinte, eu vou registrar novamente que tenho o direito de receber aqueles 10 mil reais, né? Se pagarem. Se não me pagarem, eu vou no mês seguinte não registrar mais 10, eu vou registrar 20. E se não pagarem novamente, agora vai acarretar juros, então não vai ser apenas 20, vai ser mais do que 20. Tá dando para compreender, pessoal, o raciocínio? Explica novamente, Washington. Pronto.
especificamente aqui sobre os direitos. Os bens, né, é o que a empresa tem dentro dela, que a pertence, né? Como, por exemplo, os insumos de produção, os produtos que estão prontos para venda, as máquinas, os equipamentos, né? E os direitos é o que a empresa tem, como o nome diz, direito de receber. Como, por exemplo, ela vendeu uma determinada quantidade de mercadoria, no valor de 20 mil reais. Só que quem vai pagar essa mercadoria combinou de pagar em 2 vezes, certo? Então, agora no mês de maio, ela está registrando que tem direito de receber 10 mil reais de um determinado cliente. Quando for no mês de junho, né, ela vai receber a primeira parcela de 10 mil e ela vai registrar o direito de receber os outros 10 mil dessa venda que foi realizada a prazo. Deu para entender até aqui? Deu sim. Agora, suponhamos que essa pessoa não pague ela em maio. Então, quando for junho, quando ela ia registrar apenas 10 mil de direito a receber, porque os 10 teriam sido pagos em maio, mas não foi, agora ela vai registrar os 20 mil, porque é os 10 mil que ela ficou de receber no mês de junho, mais o de maio que a pessoa não pagou. Se a pessoa não pagou novamente, aí lá no mês de julho, ela não vai registrar mais os 10 mil, ela vai registrar os 20 mil mais os juros que começou agora a correr por essa conta que não foi paga pelo cliente. E assim sucessivamente. A cada mês que o cliente não pagar, mais vai acarretando juros e mais vai aumentando o direito do recebimento dessa conta. Deu para compreender? Deu sim. Então, basicamente, os direitos, né, se tratando de uma empresa tradicional, seria justamente as vendas que são realizadas e principalmente as vendas a prazo. E as obrigações, né, são obrigações tradicionais, como o pagamento dos funcionários e dos impostos ao governo. Tá? Assim como também as próprias compras de insumos que também são compradas a prazo, também se enquadraria nessa situação. Então, aqui nós temos um exemplo, né, do que seria um balanço patrimonial. Talvez esteja muito pequeno a letra para vocês visualizarem, né? Mas aqui o balanço patrimonial se divide em ativo e passivo, né? O ativo, pessoal, é tudo que tem na empresa que dá valor à empresa. Por exemplo, se a gente fosse vender uma empresa que a gente tem que calcular os ativos dela. Os veículos que ela tem, o maquinário, toda a infraestrutura física dela, ou tecnológica, como os softwares, os dispositivos eletrônicos, para saber quanto ela vale. Mas também temos que calcular o passivo. O que são os passivos? São as contas patrimoniais que tiram o valor da empresa. Então, por exemplo, as contas de dívidas que ela tem com fornecedores, que ela comprou insumos, por exemplo, de produção a prazo, isso são contas do passivo. Os empréstimos e financiamentos que ela pegou no banco, né? Isso a gente chama de passivo. Os impostos que ela vai ter que pagar, isso a gente chama de passivo. As obrigações trabalhistas, né? Ou seja, os impostos que são pagos em cima dos funcionários da empresa, a gente chama de passivo. E por aí vai. Ou seja, tudo que vai se transformar numa despesa, seja agora no mês corrente ou no futuro, é o que a gente chama de passivo. Tudo que tem na empresa que dá valor a ela, que pode se transformar em dinheiro hoje ou no futuro, é o que a gente chama de ativo. Deu para compreender? Deu. Aí, no caso, Washington, aquelas empresas, tipo, por exemplo, Magazine Luiza, essas outras em que as pessoas investem, compram os bitcoins, essas coisas, seriam comprando os ativos, no caso. Me deixa só um pouco mais claro.
Quem está comprando, no caso que você está colocando? Tipo, O às vezes cliente que eu. compra da empresa? Isso, exatamente. É, por exemplo, você falou aí em Bitcoin, né? Quem compra um Bitcoin, né, para quem não sabe, é uma moeda virtual para fazer um investimento, você está comprando um ativo. Se você compra um título público, né, é um ativo. Se você compra um apartamento com o objetivo de alugar esse apartamento, ele é um ativo, porque ele vai estar te gerando dinheiro. Agora, qualquer despesa que você vai ter é uma conta do passivo. Por exemplo, você comprou um apartamento de 400 mil reais. Para poder comprar esse apartamento, você vai ter que pagar um imposto para o governo, né? Esse imposto que você vai pagar é um passivo, mas o apartamento em si, o aluguel que você vai receber dele, é um ativo, ok? Ok. É muito semelhante à noção do crédito e do débito. Passivo é o que te tira valor e ativo é o que te dá valor. Então, quando uma empresa ela é colocada à venda, por exemplo, ela não é colocada à venda por um preço de achismo. Ah, eu vou vender por 200 mil reais porque eu acho que ela vale esse valor. Não. No mercado profissional, o que, que vai ser feito, né? O cidadão está vendendo a fazenda dele, a gente vai pegar um documento que é justamente esse, o balanço patrimonial, e vamos ver o que que essa fazenda tem de ativo e o que que ela tem de passivo, né? A gente vai ver o que que ela tem de ativo, descontar o passivo e aí nós temos um valor. E aí, obviamente, o fazendeiro ele pode negociar um valor a mais que ele consideraria como lucro para poder ter em cima dessa venda. Mas vendas, no que diz respeito de empresas, se baseiam nisso, na situação financeira que é apresentada no balanço patrimonial. E o mais importante aqui do balanço patrimonial, talvez essa informação dê de visualizar, está aqui no final, pessoal. Veja se dá para visualizar qual é o total do ativo que está registrado aqui. Seriam 3 milhões aí? Exatamente, 3 milhões é o total do ativo. E o total do passivo qual é? 3 milhões também. Exatamente. E o que isso me diz? Isso me diz que esse balanço patrimonial ele está correto. O balanço patrimonial ele serve como uma prova dos 9, para eu ter a certeza que todas as contas que foram lançadas nos razonetes, nas contas patrimoniais, elas de fato foram devidamente lançadas. Não houve nenhum erro. E como é que eu sei que está correto? Porque se os lançamentos são dobrados, se todo lançamento a crédito deriva um lançamento a débito, então isso quer dizer que os valores dos ativos vão ter que ser maiores, aliás, perdão, os valores dos ativos vão ter que ser iguais aos passivos. Se for diferente, né, se o ativo ou o passivo for maior que o outro, isso quer dizer que basicamente houve um erro nos lançamentos, né? O que me diz que um balanço patrimonial está correto é que as contas ativas e passivas elas são iguais. Compreendido? Sim. Então isso vai de acordo com a noção básica que foi apresentada anteriormente, né? Se todo lançamento a crédito deriva um lançamento a débito, isso quer dizer que as contas do ativo serão sempre iguais à do passivo. Se não for igual, obviamente algum erro aconteceu no lançamento e todas as contas precisariam ser revistas. Inclusive, esse balanço teria que ser feito todo novamente. Isso aqui é pequeno, a gente pode dizer em relação a uma conta de uma empresa, que pode levar páginas em páginas. E por isso que seria interessante a gente fazer, né? Que é como se fosse um jogo, na verdade. Muita gente gosta de, de fazer o balanço patrimonial, porque é como se fosse um jogo. A gente faz simulações de contas e no final tem que bater as contas.
Se não for igual, aí tem que fazer tudo novamente. Então ficou clara essa questão do balanço patrimonial, ficou, pessoal? Ficou sim. Muito bem. E aí a gente chega então ao último... Washington, Oi. o Lucieldo levantou a mão. Pois não, Luciano, tu pode falar. Boa tarde, Washington. Boa Bem, o tarde. balanço patrimonial é algo feito manual Pode ser feito, viu? ou em sistema? Agora sim, hoje, né, em virtude de toda a digitalização que a gente teve, obviamente que hoje a gente não, por exemplo, numa empresa, né, de contabilidade, ela já tem os softwares específicos para isso. Antes de ter os softwares específicos, já tinha planilhas, né, do Excel que a gente pode configurar para poder, por exemplo, ter as planilhas das contas que seriam os razonetes, e quando a gente registrava lá, eles já vão jogando as informações aqui no balanço patrimonial, né? Antigamente, né, e como a gente estuda, por exemplo, em um curso, né, ou numa disciplina de contabilidade, a gente faz isso à mão mesmo, né? A gente registra as contas razonetes por razonetes, aí depois vai somando, 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 diminuindo, até fazer esse documento aqui. Por isso dá muito trabalho, né? Então, se a gente pegar uma conta de uma empresa, né, uma empresa gigante como, por exemplo, como TIM, Nestlé, Bank, né? Aí, obviamente, isso seria, não é que seria impossível, porque uma vez na história da humanidade isso já foi feito, mas é um trabalho realmente enorme e que envolveria muitas pessoas, né? Então, hoje, com a digitalização, com os softwares, a gente consegue fazer isso, né, de forma profissional com programas de computador. Ok, Washington, obrigado. Obrigado, Clarice. Por nada. E a gente chega no último ponto, né, para entender essa sistemática, que é a demonstração do resultado do exercício, que a gente costuma chamar de DRE. A DRE é um documento contábil de demonstração cujo objetivo é detalhar a informação do resultado líquido de um exercício pela confrontação das receitas, custos e despesas de uma empresa, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência, que é um princípio que diz que receitas e despesas devem ser incluídas na operação do resultado do período em que ocorre, né? Essa demonstração do resultado do exercício é muito importante, principalmente no encerramento do que a gente chama de ano civil, né? Que começa em 1º de janeiro e termina em 31 de janeiro, né? Ou seja, todo o período de atividade de uma empresa durante um ano. Então, na DRE, nós vamos resumir todos os balanços patrimoniais que nós tivemos mês a mês, né? E qual é o objetivo? O objetivo é apresentar justamente o atestado de saúde da empresa. É dizer qual foi, de fato, a lucratividade dela. E aqui nós teríamos um exemplo, mas bem resumido mesmo. Vocês lembram lá no primeiro ano que a gente estudou em uma aula de gestão financeira, ou gestão de custos? Não me recordo o nome que eu dei, mas que a gente até teve alguns exemplos e eu expliquei para vocês que quando a gente realiza uma venda, por exemplo, o dinheiro que a gente recebe, a gente não chama de lucro, a gente chama de receita. Lembram disso? Sim. Lembro sim. Muito bem. Então é exatamente isso que acontece aqui na prática, na DRE, né? A gente vai pegar os valores que a gente obteve nas contas ativo do passivo e vai extrair o número principal, né? E esse número principal diz respeito às receitas que nós tivemos durante todo o ano, né? Então, essa receita a gente chamaria de receita bruta, né? Que aqui no exemplo seria R$ 500 mil. Aí a gente abate os impostos,
as deduções ou serviços que foram cancelados, aliás, as devoluções, né, de produtos que a gente vendeu ou de serviços que foram cancelados, né, coloca de volta, e aí descontado essa situação, nós temos o que a gente chama de receita operacional líquida, que corresponde a R$ 415, aqui no exemplo, né? E aí a gente subtrai as despesas, né, de vendas ou serviços, ou poderia ser outros tipos de despesas, tá? Aqui é um exemplo bem genérico, que suponhamos que seja de 190 mil. Então, os 415 mil menos os 190 mil seria igual a 225 mil reais. Isso seria o lucro bruto. Agora a gente tira as despesas das vendas, né? Como folhas de pagamento, aluguel, transporte, entre outras. Suponhamos que esse valor é de 120 mil. Aí a gente teria um lucro líquido antes do que a gente chama do IRPJ e do CLL de R$ 105 mil, né? O lucro líquido antes do IRPJ é imposto de renda de pessoa jurídica, tá? E o CSLL é o custo social, aliás, a contribuição social do lucro líquido, né? Ou seja, são impostos que são pagos por sermos uma empresa jurídica e em cima dos impostos trabalhistas em relação aos funcionários que a gente tem, né? Então, desse lucro líquido antes do IRPJ e do CSLL, a gente abate esses valores e finalmente tem o valor final de 76.650, que seria o resultado do exercício. Ou, em outras palavras, o resultado do exercício é o lucro líquido, tá? Então, todos aqueles registros que se iniciam nos razonetes, né, nas contas contábeis, e depois vão ser resumidas lá no balanço patrimonial, e depois eu faço aqui a DRE, me faz chegar finalmente a esse resultado, que é o resultado da empresa, o resultado que me diz se essa empresa ela está tendo lucro ou não está. Deu para compreender, pessoal? Sim. Deu sim, Washington. Muito bem. Então, esse é um dos documentos, né, a DRE mais importantes, né? E a Clarice citou, por exemplo, as empresas aí de bolsa, né, de capital aberto. Toda empresa, inclusive a organização não governamental, ela tem que ter o seu balanço patrimonial, tem que ter um contador, um escritório de contabilidade que vai fazer esse balanço, esses registros para ela, né? E nesse caso, não importa se é empresa pública, se é empresa particular, todas têm que ter, né? É isso justamente que nos diz se o governo brasileiro ele está bem de saúde financeiramente ou não, né? Atualmente, infelizmente, nós não estamos. Nós estamos arrecadando menos imposto e obtendo, né, valores positivos com os serviços que são prestados menor em relação a que o governo vem gastando. Então, isso precisa ser equilibrado. Quando a gente fala de uma empresa tradicional, né, isso é muito mais perigoso. Uma empresa ela pode trabalhar com o resultado do exercício negativo? Pode, né? A Petrobras, por exemplo, andou assim nos últimos anos, mas isso só vai até um determinado ponto. Chega um ponto que a empresa ela não consegue mais trabalhar tendo prejuízo. Então, obviamente, aí a empresa quebra, né? Então, esse documento é muito importante porque ele verifica e dá a certeza se a empresa ela é lucrativa ou não é. Então, as empresas de capital aberto, as empresas que negociam na bolsa e que têm investidores, né, como a própria Magazine Luiza, aí citada pela Clarice, entre outras empresas, né,
do agronegócio, por exemplo, como a Bang, como uma Nestlé, como a JBS, essas empresas, ela tem por obrigação deixar o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício delas para consulta pública, né? Ou seja, se vocês forem no site dessas empresas, vocês podem buscar uma aba chamada de RI, que é Relação com Investidores. E lá vai estar disponível o balanço patrimonial e a DRE delas. Para quê? Para deixar bem clara para as pessoas que são investidoras ou que têm interesse de investir nessa empresa, qual é a saúde financeira dela, né? Vale a pena investir nessa empresa? Ela está tendo boa lucratividade, né? Então, quem deseja ser investidor, né, vocês poderão ser no futuro, todo mundo pode ser, tem que se atentar a essa situação, né? As empresas de capital aberto, ela tem por obrigação, por lei, que deixar exposto os seus balanços patrimoniais para que os investidores tenham acesso a essas informações. Já uma empresa que não participa desse mercado, obviamente que ela não tem, nem tem obrigação e obviamente que ela não vai dar publicidade de como é que está o andamento lucrativo dela, a não ser para o governo, obviamente, e também caso ela queira vender a empresa. E aí quem está comprando vai ter que, obviamente, por direito, ter acesso a essas informações para saber quais as dívidas, né, qual o tamanho do passivo, para ver se existe realmente vantagem em poder adquirir essa empresa. Deu para compreender, pessoal? Deu sim, Washington. Sim, Washington. Muito bem, que bom, né? Então, assim, isso, de fato, pessoal, é o resumo do resumo de como funciona a empresa, né? Então, num curso de contabilidade ou numa disciplina, a aprofundagem no assunto seria justamente estudar a lei, seria estudar toda a elaboração dos razonetes, toda a produção dos balanços patrimoniais e das DREs, né? Mas isso aqui, basicamente, é o escopo para que a gente compreenda o que é a contabilidade. E como é que a contabilidade ela pode ser estudada, né? A contabilidade ela pode ser estudada de modo geral, que é aplicado a todas as empresas, assim como, por exemplo, a teoria geral da administração, ou particular, que é aplicada em certo ramo de atividade ou setor da economia. E aí são exemplos a contabilidade imobiliária, que é aplicada à venda de imóveis, a contabilidade pública, né, que é a contabilidade dos governos, como governo municipal, estadual, federal, a contabilidade hospitalar, a contabilidade hoteleira e a contabilidade rural, né? Ou seja, cada setor econômico ele vai ter particularidades, ele vai ter uma forma diferente de se interpretar algumas informações, né? Porque o serviço ou produto que é oferecido, ele é diferente, né? Numa empresa imobiliária, eu estou vendendo, por exemplo, um apartamento. Numa empresa pública, eu não estou vendendo, né? Numa empresa, ali, numa empresa hospitalar, eu estou vendendo um serviço de saúde, né? Numa empresa de hotelaria, eu estou vendendo um serviço de hospedagem, que é diferente de uma internação, por exemplo, hospitalar. E da mesma forma, os produtos agropecuários, nós já estudamos, têm diferenciações dos produtos tradicionais. Então, existem algumas regras que são específicas para cada setor. Então, vamos ver agora algumas características da contabilidade rural. A contabilidade rural ela apresenta técnicas específicas de aplicação ao setor agropecuário, que se difere de outros setores empresariais, necessitando, assim, ser bem estudada e compreendida pelos profissionais contábeis e empresários rurais. Há duas formas jurídicas possíveis de exploração, né? Ou seja, eu posso ter uma pessoa física
né, como, por exemplo, um profissional da agronegócio que presta, por exemplo, serviços de consultoria, e ele vai ter um contador, né, para dar conta de registrar essas informações. Ou posso ter, obviamente, uma empresa, né, ser um empresário rural. E aí, nesse caso, eu faço a minha contabilidade como pessoa jurídica, e é isso que é a forma mais tradicional. Nesse caso, as empresas rurais, então, são todas as empresas que exploram a capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da terra, da criação de animais e da transformação de determinados produtos agrícolas. E aí, né, voltamos lá a lembrar do primeiro ano, na disciplina de Fundamentos do Agronegócio, onde nós estudamos que a produção agropecuária ela tem três especificidades que o diferencia dos outros setores econômicos. O primeiro é a sazonalidade da produção, né, que diz respeito a alguns produtos que não podem ser produzidos todos os anos. O segundo é a influência de fatores biológicos, que é a possibilidade desses produtos serem influenciados por pragas e doenças. E o terceiro é a perecibilidade rápida, né, que diz respeito ao tempo de vida útil, né, que dependendo do produto, ela acontece de uma forma muito mais acelerada do que em outros. Então, isso a gente já estudou, acredito que vocês recordavam, e justamente essas três características é o que fazem toda a diferença para que a contabilidade rural seja uma das mais difíceis, né, de ser estudados pelo profissional contábil e por ser aplicada também, né, porque existem situações aonde eu não tenho noções básicas de como que posso aplicar as regras contábeis. Exemplo, eu cheguei a citar para vocês que o ano civil, né, o ano de exercício empresarial, ele começa lá em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Mas, dependendo do que a gente está produzindo na agropecuária, não necessariamente nós vamos iniciar em janeiro e vamos terminar em dezembro, né? Se a gente pegar, por exemplo, a produção de soja, ela pode estar iniciando a sua produção aí em outubro e sendo colhendo lá por volta de abril ou maio, né? Ou seja, o ano civil, ele é completamente diferente dependendo da cultura que a gente está produzindo. E a coisa pode ficar pior, né? Imagine que uma fazenda agropecuária, ela produz soja, milho, feijão, arroz, ou seja, culturas cujo tempo do ciclo de produção é completamente diferente, né? Então, a organização dessas informações, obviamente, vão dar mais trabalho ainda. Tá dando para compreender, pessoal? Tá sim, Washington. Sim, Washington. Eu vou precisar de 5 minutos a mais para poder concluir a aula. Tudo bem para vocês? Por mim, ok. Tudo bem. Bom, agradeço pela compreensão. Então, pessoal, esses três fatores, né, a gente já viu lá no primeiro ano e novamente a gente vê aqui que eles fazem toda a diferença para que a gente mude, inclusive, a interpretação de uma determinada área de conhecimento, para que ela consiga fazer os registros do nosso setor de uma forma mais adequada. Nesse sentido, as atividades agropecuárias, por possuírem essas especificidades, exigem tratamento contábil adequado, de forma a retratar a situação econômica financeira das empresas rurais de acordo com a realidade, visto que, além dos administradores e proprietários, podem ter diversos outros interessados, como empregados, financiadores, fornecedores, governos, e também os sindicatos, né? E aí, nesse sentido, no Brasil, né, se criou o chamado Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que ele tem auxiliado para que as normas brasileiras de contabilidade sigam as normas internacionais do IASB, né, que é um quadro, né, de orientações internacionais de como aplicar a contabilidade.
A contabilidade rural, basicamente, é uma disciplina nova, né? Poucos cursos de faculdade do nosso país oferecem a disciplina de contabilidade rural ou de contabilidade do agronegócio. Então, durante muito tempo, os profissionais que trabalham no setor rural, eles ficavam muito confusos e praticamente ignoravam algumas particularidades do nosso setor, porque não tinha uma regra muito clara. E nos últimos anos, a criação do comitê, junto a esse quadro internacional, ele vem apresentando novas interpretações para ajudar na resolução desses impasses que haviam, né? Inclusive, se a gente for procurar hoje nas livrarias, nós já encontramos livros de contabilidade apenas do setor agropecuário, né? Inclusive caríssimos, né? Porque é um assunto que está em alta no mercado e cada vez mais estão aumentando a oferta de cursos de pós-graduação, de especialização em contabilidade rural ou em contabilidade do agronegócio, justamente por esse, né, ser o maior negócio brasileiro e, obviamente, tem muitos profissionais contábeis que estão tendo que se especializar e entender desse setor, né? Então, vejam aí a oportunidade, pessoal. Se um contador ele vai ter que estudar contabilidade, né? Aliás, perdão, vai ter que estudar o agronegócio para melhor poder atuar no setor, né? Tendo clientes como empresas rurais, o que fica melhor para ele contratar como assistente? Um técnico em contabilidade ou um técnico em agronegócio que teve uma disciplina de contabilidade? O que vocês me dizem? Perdão, Washington, não sei pro pessoal, mas para mim travou a parte que o senhor perguntou. No caso, você está tratando de uma propriedade rural? Eu não entendi muito bem essa parte. Eu estou colocando o seguinte, né? Se está aumentando o interesse, aliás, dos profissionais contábeis por estudar, né? Comprar livros sobre contabilidade do agronegócio, estudar sobre o agronegócio, fazer uma especialização, porque cada vez mais o setor rural está crescendo, empresas rurais estão surgindo, e os contadores que não estudaram, né, sobre o agronegócio e seus custos estão tendo dificuldade em como aplicar as regras contábeis voltadas ao mundo rural. Então, o que seria mais interessante para esses profissionais contábeis, né, que têm escritórios de contabilidade e que estão tendo clientes, né, que são do setor rural? Seria contratar para trabalhar com ele um técnico em contabilidade que não estudou nada relacionado ao agronegócio, ou um profissional como um técnico em agronegócio que teve uma disciplina de contabilidade. A segunda opção. Isso mesmo. Exatamente, né? Um técnico em contabilidade, ele vai ter a mesma noção de contabilidade que o próprio profissional, contador, né? Mas ao contratar um técnico em agronegócio que estudou contabilidade, né, seja por meio de uma disciplina, não estou falando de uma aula apenas como a gente está tendo, mas por meio de uma disciplina, e fez um curso adicional para entender como funciona a contabilidade, é obviamente que esse profissional vai agregar ainda mais para o escritório dele, né? Então, eis aí um bom campo de oportunidade também para vocês, né, para trabalhar no nosso setor, né? É fazer um outro curso, né, de especialização ou mesmo uma faculdade de contabilidade, mas que seja, obviamente, quando for trabalhar o escritório, deixar bem claro que é especialista, né, no setor rural, que isso vai fazer toda a diferença. Inclusive, nós temos, ex-colegas do nosso curso que estão fazendo o curso de contabilidade, né? Então, assim como a área de tecnologia da informação, é uma área muito promissora. Então, um dos pontos mais importantes apresentados pelo comitê e o quadro internacional que a gente citou, são esses dois dispositivos, o IAS 41 e o CPC 29, que diz que os ativos biológicos são seres vivos, plantas e animais, que após o processo de colheita tornam-se produtos agrícolas, devendo ser aplicada sobre eles uma avaliação de valor justo. Ou seja, eu falei
lá no início, né, que os ativos é tudo que a empresa tem que a possibilita, né, ter valor financeiro, né, que representa o seu patrimônio financeiro, como os insumos de produção, os produtos que ela tem. E no caso do agronegócio, os produtos são os animais, né, são as plantas, são as árvores, né, então por isso que a gente chama de ativo biológico. E a orientação que se dá aqui é que deve ser aplicada a eles um valor justo, né? Ou seja, se eu estou fazendo a contabilidade de uma empresa tradicional, onde o produto que é vendido é, por exemplo, prato, panela, né, itens, por exemplo, do lar, eu tenho um valor padronizado de mercado. Agora, se é do setor do agronegócio, onde o produto é um boi, é uma árvore frutífera, aí, obviamente, o profissional ele vai quebrar um pouquinho mais a cabeça para poder pesquisar qual é o preço, né, médio que ele pode estar aplicando a esse ativo biológico, que dependendo do produto, pode variar bastante. Se for café, por exemplo, o principal produto da empresa, o café no mercado internacional ele varia o preço diariamente, né? Então isso obviamente gera muito mais trabalho para os profissionais contábeis que atuam no setor rural. Deu para compreender, pessoal? Sim, Washington. Estou encerrando já, viu? Então, 3 outros pontos que deixam bem clara essa dificuldade são esses 3 conceitos aqui, que é o que a gente chama de agentes que reduzem os valores do ativo. Eles são aplicados nas empresas tradicionais, mas também nas empresas do agronegócio. O primeiro é a depreciação, que é a perda de valor dos bens físicos em virtude dos desgastes, da perda de utilidade e também da obsolescência, como as máquinas, né? Ou veículos, por exemplo, uma máquina, por exemplo, de processamento de café, né? Essa máquina, todo ano, ela está envelhecendo, então ela está depreciando, ela está perdendo valor. Se eu comprei ela por R$ 200.000, no ano que vem ela vai ser registrada com alguns valores a menos. E todo ano ela vai ser registrada com valor a menos, porque todo ano ela está desgastando, ela está depreciando. Entendido? Sim. Onde é que o problema surge no agronegócio? Para calcular a depreciação de máquinas, equipamentos, etc., é fácil. Agora, como é que eu calculo a depreciação de um boi, por exemplo, que a gente cria para poder vender o sêmen dele, né? Aí já fica mais difícil. O outro conceito é o da amortização, que é a perda de valor do capital aplicado em direitos de propriedade com prazos limitados, né? Que no caso é a amortização de marcas ou de patentes, ou seja, de marca. Quando a empresa ela tem marca registrada, quanto mais conhecido, mais ela vale no mercado. Patente, né, alguma tecnologia que ela tem, uma inovação, como por exemplo, uma empresa que criou um determinado grão de milho resistente a uma determinada praga, né? Ela tem o direito, porque pagou uma patente, de só ela produzir aquele grão de milho geneticamente modificado. Mas com o passar do tempo, essa patente vai diminuindo o valor até o tempo em que ela vai ser extinta, né? E o último, a exaustão, que é a perda de valor que decorre da exploração dos recursos naturais, como árvores e solos, né? Ou seja, o solo, por exemplo, se eu uso produto químico, o solo está ficando mais exaustivo, está tendo mais exaustão com o passar do tempo. Se eu trabalho com técnicas de agricultura alternativa mais sustentáveis, então a exaustão vai ser menor, né? Mas dependendo da minha prática agrícola, a minha exaustão vai variar. Então, basicamente é isso. Tem mais 3 ou 4 slides, pessoal, mas é apenas colocando as diferenciações que existem das atividades agrícola, pecuária e agroindustrial, a qual o setor da contabilidade é voltado. Então, vocês consultem lá o slide, que é bem simples de entender, e amanhã a gente pode abrir um espaço para a gente poder fazer algumas colocações
caso vocês fiquem em dúvida em relação a eles, ou sobre outro ponto aqui que não ficou tão claro, tá? Eu não vou mais me estender, porque a gente já passou bastante do nosso horário combinado, né? E aí eu agradeço a paciência e por terem ficado aqui até o fim.